Amém. Graça e paz a todos. É um privilégio mais uma vez estar aqui. Gostaria de deixar um texto que está no Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 1 até o versículo 7, quando Jesus diz assim, quando a palavra diz assim: E chegavam-se a ele todos os publicanos e os pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. E ele lhes propôs uma parábola, dizendo: Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até que venha achá-la? E achando-a, a põe sobre os seus ombros com alegria, e chegando à sua casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Amém. Graças a Deus. Meus queridos irmãos, o Senhor Jesus, nesse capítulo 15 do Evangelho de Lucas, ele trata de coisas perdidas, de pessoas perdidas, de ovelhas perdidas, de moeda perdida. É o capítulo que fala das coisas que se perderam na vida, mas que o Pai Celestial o mandou para buscá-las de volta. E esse texto que lemos aqui, em Lucas capítulo 15, versículo 1 até o versículo 7, diz que chegavam a ele publicanos e pecadores. Publicanos era considerado o povo da pior espécie da época, porque eram um pessoal que cobravam impostos, Eram os cobradores de impostos, eram os publicanos, os que trabalhavam para o imperador romano, que de alguma maneira oprimia os israelitas com os impostos, com as imposições do governo romano. E eles eram considerados como pessoas de péssima qualidade, pessoas totalmente indignas, os ladrões, os roubadores, alguém sem nenhum valor para Deus e para a religião da época. E aqui o texto diz que chegavam-se a ele os publicanos e os pecadores para o ouvir. E aí isso de alguma maneira incomodou os fariseus e os escribas. Os fariseus representavam o povo da principal religião da época, a religião mais influente da época. E os escribas, o povo mais dedicado a reescrever textos das escrituras, os que mais conheciam, as escrituras, os que tinham capacidade naquela época de lerem, era o pessoal que de alguma maneira era considerado como uma elite social. E aqui o texto diz que esses escribas e fariseus, eles murmuravam de Jesus e dizia: ele recebe pecadores e come com eles. Como pode ele, sendo profeta, sendo alguém que diz que é vindo de Deus, como que ele pode receber essas pessoas de péssima qualidade? Como pode ele receber esses pecadores e se assentar com eles para comer, se misturar com eles? E o texto diz que ele propôs, então, o versículo 3, diz que ele propôs uma parábola dizendo: Qual dentre vós é o homem que, tendo 100 ovelhas, e se perdendo uma delas, não deixa no campo as 99 e não vai em busca daquela que se perdeu, e busca essa ovelha com diligência até que venha achá-la? E quando a encontra, a coloca sobre os seus ombros com alegria e volta para casa e convoca os seus amigos e vizinhos, dizendo: Eu já achei a minha ovelha que se perdeu, a minha ovelha perdida. Faz uma grande festa para comemorar a volta dessa ovelha perdida, o encontro dessa ovelha. Jesus propõe essa parábola e pergunta qual deles não faria isso. Isso ele está querendo dizer que o Pai Celestial estava em busca de encontrar as ovelhas perdidas. Estava em busca de encontrar aqueles que se haviam desgarrado, se haviam distanciado de alguma maneira na vida, havia se perdido na vida. E Jesus veio em busca dessas pessoas. E ele mostra claramente para esses escribas, para esses fariseus, que ele havia vindo em busca dos pecadores, para que eles pudessem se arrepender. Que ele havia vindo em busca das ovelhas perdidas. Era como uma ovelha que se desgarrava do rebanho, que saía do meio do rebanho, e que precisava ser buscada de volta, já ser trazida de volta a casa. E então Jesus, ele de alguma maneira, o procedimento dele, a maneira como ele se comporta, incomoda os religiosos, incomoda aqueles escribas e fariseus,
E eles, quando a gente vê o ministério de Jesus, todo momento que Jesus viveu, eles foram aqueles que o perseguiram, que foram sempre buscando ocasião contra ele para o prender, para o apanhar em alguma falha, em alguma coisa que encontrasse alguma brecha na lei para o prender, para o matar. E aqui Jesus, ele mostra o amor do Pai. Ele mostra a graça e a misericórdia do Pai, indo em busca da ovelha que se perdeu, indo em busca da ovelha que se desgarrou. E isso é maravilhoso quando a gente entende isso. E quando Jesus aqui, o último versículo que lemos, versículo 7, ele diz que haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende. Isso aqui é lindo, é maravilhoso. Isso mostra o amor do Pai, mostra-nos a graça do Pai, mostra-nos a misericórdia do Pai em busca da ovelha que se perdeu, em busca de alguém que se desgarrou, alguém que de alguma maneira se descuidou na vida, né? Porque a ovelha, quando se desgarra, porque ela se descuidou e não percebeu, né, para onde o rebanho estava seguindo, para onde havia o pasto verdejante, para onde havia a água tranquila, para que ela pudesse se alimentar e se dessedentar. E a ovelha às vezes se descuida na vida e acaba se desgarrando do rebanho. Mas aqui Jesus mostra esse cuidado especial do Pai em mandá-lo nessa vida, nessa terra, para buscar as ovelhas perdidas, para ir em busca daquelas que se desgarrou. Quem sabe, aí do outro lado está alguém que de alguma maneira se descuidou e precisa voltar de novo a se assentar com Jesus, a ouvir Jesus, a estar com Ele, a ter comunhão com Ele. O texto aqui diz que chegaram-se a Ele publicanos e pecadores para se assentar com Ele, para ter comunhão com Ele, para o ouvir. Que nessa oportunidade possamos entender essa realidade. Precisamos ouvir Jesus. Precisamos estar com Ele, né? Ainda que as religiões, ainda que aqueles que representam o poderio religioso não venham concordar, venham murmurar contra, mas Jesus está em busca das ovelhas perdidas. Os fariseus e os escribas, eles murmuraram contra Jesus, contra a atitude de Jesus de buscar as ovelhas perdidas. Mas Jesus mostrou a eles que o Pai estava em busca da ovelha perdida. Que haveria festa no céu quando uma ovelha fosse encontrada. Então essa é a alegria que podemos ter, saber que quando nos voltamos para Deus, quando nosso coração se volta para Ele, quando nossas atitudes se voltam para Ele, há alegria no céu. É como uma ovelha que é encontrada desgarrada e que é colocada nos ombros do pastor e que volta para casa. Que nessa oportunidade, quem sabe, está aí do outro lado alguém que se descuidou, alguém que se desgarrou, que você possa se sentir hoje no braço de Jesus, voltando para a casa do Pai. Possa se sentir hoje acolhida por Ele. Que a graça do Senhor Jesus possa acolher o teu coração, acolher a tua vida. Que o Senhor Jesus possa falar profundamente na tua vida. Tenha comunhão com Ele. Se volte para Ele. Ele veio para buscar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele veio buscar você que se desgarrou. Veio buscar cada um que de alguma maneira se distanciou, né, da sua presença. É como aquela ovelha que se descuidou e se perdeu no caminho. Mas Jesus está em busca da ovelha perdida. Ele quer de novo ter comunhão. Ele quer de novo se assentar e ter comunhão. E aqui o texto diz que os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo que ele recebia pecadores e comia com eles, que ele fazia uma refeição com eles. A refeição era a coisa mais, digamos assim, mais profunda de uma comunhão, né? O momento em que a mesa estava posta, o momento em que alguém estava se assentado a comer uma refeição, era o momento da celebração da comunhão. E o Senhor Jesus, ele comeu com pecadores, ele se assentou com publicanos. Uma certa vez, ele foi na casa de um publicano, que era um dos principais publicanos, e ele se hospedou na casa dele para dormir uma noite, para comer uma refeição. E aquilo chocou muito a religião da época, mas aquele homem foi muito abençoado. E que nessa oportunidade nós possamos entender essa grande verdade do amor e da graça de Deus, e que esse amor nos constranja a viver para Ele. Que esse amor nos convença a viver diante dEle, a cada dia nos aproximar dEle, porque Ele veio nos trazer a cura celestial. Aqui o texto diz que Ele recebia publicanos e pecadores e comia com eles. E os publicanos e pecadores estavam ali para o ouvir. Isso é maravilhoso, isso é lindo, né?
Eles estavam ali para ouvir. A palavra dele tinha um valor para eles. A palavra dele tinha um consolo, tinha um conforto, tinha uma esperança. Trazia esperança para o coração deles. E que nessa oportunidade a palavra de Jesus traga esperança para o teu coração. Que você possa se sentir de novo nos ombros de Jesus, voltando para a casa do Pai. Que você possa se sentir diante dele, para ter uma comunhão muito profunda com ele. Em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus seja abundante em cada coração. Amém.